Bom dia, iniciando nossa última aula da disciplina, né, de inteligência artificial aqui no programa de pós-graduação em Direito, esses temas jurídicos 1, que a gente conversou durante essas 30 horas, né, sobre inteligência artificial, fundamentando o conceito, e debatendo os artigos, né, que a gente selecionou ao longo dessa jornada para discutir os impactos da inteligência artificial na área jurídica. E hoje a gente finaliza com as apresentações dos demais participantes da disciplina, mas antes eu vou passar a palavra para Giovana, para ela apresentar o grupo Ligados, que eu recebi honrosamente o convite para a gente conversar sobre IA com o grupo, e aí eu estendo para os demais aqui da disciplina para participar desse dia, que ficou dia 28, se eu não me engano, dia 28, não é isso? 28, lá na nossa sala, lá no PP, lá no Moinho, né, jurídico, na mesma sala, na sala 1 do térreo, às 8 horas do dia 28, na sexta-feira. Muito bem. Giovana, por gentileza. Bom dia, gente, tudo bem? Basicamente, a Ligados, ela é a Liga Acadêmica de Direito Digital, Tecnologia e Sociedade, da UFPE no geral, mas ela vai surgir na FDR, né? Ela vai ter como berço. Ela surge em 2022, salvo engano, ou seja, antes de mim, eu entrei esse ano no início, mas basicamente a gente vai estruturar a liga em 3 áreas, né? Aqueles 3 pilares básicos, que é ensino, extensão e pesquisa. Então a gente trabalha a partir de 4 grupos de trabalho. Então o grupo 1 é cybercrimes, o grupo 2 é focado em propriedade intelectual, o grupo 3 foca em IA, algoritmos e ética, e o grupo 4, que é o que eu sou coordenadora, é privacidade e proteção de dados. Então, eu convidei o professor para dar uma aula para a gente sobre IA, porque a gente está começando a se preparar para a competição de arbitragem em direito digital, que vai ser na USP, em fevereiro, no início, dia 5 a 8, salvo engano. Então, a gente sente falta dessa parte técnica, por isso que a gente convidou o professor, que é um especialista na área, para dar essa aula e a gente conseguir compreender melhor o caso, porque o caso ele acaba envolvendo IA preditiva e, como é que eu falo, na questão de desenvolvimento de tecnologias que acabam utilizando dados pessoais. Resumindo assim, porque o caso é enorme. Eu mandei até para o professor dar uma olhada. Ainda não li, vou ler esse final de semana. Não, sem problema. Mas, enfim, gente, é isso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, hoje eu estou como diretora institucional, aí por isso que eu entrei em contato direto com o professor, a gente está resolvendo muita coisa, porque a Liga começou a ser bastante ativa da metade do ano para cá. Então, está tendo muitos eventos. Perfeito, perfeito. Eu fico honrado pelo convite, Giovana, e espero que o debate seja bem interessante, né, com todos, né, sobre esse artigo que eu vou ler, né, e a gente discutir em sala. E o convite está aberto, né, com Giovana autorizando, para que vocês, se quiserem participar também, sejam bem-vindos. Wellington? É só uma sugestão, professor. Pode ser que alguns de nós, eu, por exemplo, teria interesse em participar, para acompanhar, mas é possível que a gente... seria bom para reforçar que Giovana mandasse lá no grupo, na véspera da data, um lembrete para reforçar, para diminuir o risco de esquecimento. Eu vou agendar aqui, mas, de todo jeito, é bom reforço. Certo, sem problema, eu mando mensagem, sim. Perfeito. Já até marquei aqui, Giovana, como também na minha agenda, a leitura do trabalho nesse final de semana. Bom, eu agora passo a palavra para quem irá apresentar, né, seu trabalho. Nós temos ainda André, temos Giovana, os demais já apresentaram, temos Fidel também ainda para apresentar. Professor, eu posso começar, se puder.
Pois não? Então, passamos a palavra para André. Fique à vontade, André. Então, eu queria... bom dia a todos, né? A minha ideia, assim, nessa apresentação, que realmente é mais breve, eu não pude ficar na aula passada, eu tive que sair bem mais cedo, assim, eu fiquei só durante umas meia horinha. Então, infelizmente, eu perdi a apresentação de alguns colegas. Mas, na primeira aula, eu vi que o debate acabou indo por outro lado. E quando eu estava fazendo a pesquisa, eu quis apresentar brevemente uma introdução à questão da regulação, ou seja, como o judiciário brasileiro está tentando criar instrumentos de regulação do uso da inteligência artificial, principalmente no âmbito público, ou seja, porque a gente compreende, né, que controlar o uso da inteligência artificial por parte dos advogados, por exemplo, é uma tarefa muito mais complexa, porque assim, foge um pouco até do controle, muitas vezes, do CNJ. Mas a ideia de tratar sobre isso veio muito em relação àquele debate que a gente estava falando mais no campo teórico mesmo, sobre essa relação entre inteligência artificial e o direito. Porque quando nós estávamos começando o debate, nós estávamos pensando bastante sobre como a inteligência artificial poderia influenciar na aplicação, ou seja, na prática jurídica em geral, né? No entanto, quando a gente fala sobre regulação da inteligência artificial, a gente fala sobre, ainda a gente está falando sobre essa relação entre inteligência artificial e direito, mas não mais como uma forma da inteligência artificial auxiliar a aplicação do direito, ou seja, os aplicadores do direito nas suas práticas, mas a gente está falando sobre uma resposta do direito a esse uso, né? Que aqui, pelo que eu estou entendendo, ou pelo menos no Brasil, nesse momento, está ainda muito voltada às práticas jurídicas, ou seja, o que eu vou falar basicamente vai ser sobre como nós estamos lidando com o uso da inteligência artificial pelos operadores do direito, mas essa inquietação, né, ou seja, essa linha de pensamento poderia nos levar a uma visão muito mais ampla, já que a regulação do uso da inteligência artificial não é apenas uma vontade de algumas pessoas que são um pouco mais pessimistas, mas parece ser uma necessidade da nossa sociedade, né? Ou seja, parece que se o Estado não der uma resposta adequada, e que tente, de alguma forma, mesmo considerando que o direito ele sempre é mais lento do que os avanços da sociedade, que tente, de alguma forma, trazer um pouco de segurança a esse uso, né? Parece que estamos indo para um caminho que é bastante perigoso. Eu vi essa semana que na China, uma empresa ela teve que fazer uma demonstração de que o seu robô não era um humano. Eu não sei se vocês viram isso, mas eles pegaram uma perna de um robô e tiveram que recortar para mostrar que aquilo dali realmente era um robô e não era um ser humano vestido, porque parecia que os movimentos, né, daquele robô se pareciam demais aos movimentos humanos. Isso no aspecto físico, né? Mas no aspecto virtual, a inteligência artificial consegue criar uma série de imagens enfim, como a gente já usa massivamente, que no próximo ano, né, nas eleições, a mim, por exemplo, me preocupa profundamente, porque porque vai ser a primeira vez, eu acho, que vamos ter eleições assim gerais no Brasil a nível presidencial com essa tecnologia avançada ao ponto de que a disseminação de um vídeo desse talvez não consiga, né, ter sua veracidade atestada ou questionada a tempo suficiente de impedir
um dano ou algum tipo. E a gente sabe que os operadores políticos, né, muitas vezes não estão nas melhores intenções. Mas, enfim, voltando aqui a que eu acabei me descontextualizando um pouco. Mas, basicamente, é isso. Uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, de 2024, disse que mais ou menos, enfim, o dado era que 45,8% dos tribunais já usavam inteligência generativa, sendo que esse dado, sinceramente, ele com certeza já está completamente obsoleto. E eu acho que isso é uma das grandes questões da IA, é que, como eu estava falando, o direito ele é mais lento mesmo do que as mudanças da sociedade, sendo que eu não acredito que nós já enfrentamos algo que se desenvolva na velocidade que a IA consegue se desenvolver. Ou seja, as mudanças de desenvolvimento tecnológico da IA, elas são tão radicais e acontecem de forma tão rápida que faz com que as respostas do direito elas se tornem obsoletas muito rapidamente. Então, eu acho que no futuro que nós vamos debater aqui nos próximos anos, assim, em disciplinas como essa, é exatamente como é que essas regulações elas consigam dar conta dessa velocidade. A primeira resolução do CNJ que tratou sobre a inteligência artificial foi a 332 de 2020. E ela ficou muito mais voltada à parte dos princípios básicos. Então, o foco naquele momento era estabelecer, né, qual seria a ética que os operadores do direito deveriam utilizar em relação à IA, estabelecer parâmetros de transparência e também estabelecer a plataforma Sinapses, que basicamente faria um apanhado das IAs que estariam sendo usadas pelos tribunais. No entanto, nesses 5 anos, né, que se passaram, parece que as coisas se transformaram. Parece não, né? As coisas se transformaram de forma bastante transversal, né, nesse uso da IA. E aí, em 2025, houve uma nova resolução do CNJ, a 615/2025, que substituiu a 332 de 2020. E aí, sim, essa resolução parece um pouco mais robusta, ampliando as exigências e os mecanismos de governança desse uso da IA. E aí, essa resolução ela tem alguns pilares que eu vou apresentar brevemente. Então, primeiro, existe um foco, assim, da resolução em estabelecer diretrizes para o desenvolvimento, uso e a governança da IA no judiciário. E aí, qual é a abrangência dessa resolução? Ela abrange os órgãos do judiciário, as empresas contratadas, os pesquisadores e as instituições parceiras. Ou seja, ela abrange aqueles a quem o CNJ consegue, de alguma forma, ter que a gente, né, direito, a gente não entende que o CNJ tem jurisdição, mas seria, assim, em termos leigos, assim, ou seja, a incidência do controle do CNJ, né? E aqui eu percebo que existe uma ausência que, para mim, é relevante, que é aquilo que eu estava falando no início, né? Você vê que operadores do direito, como os advogados, que enfim, estão participando dos processos o tempo todo, parecem aqui estar à parte, ou seja, a resolução do CNJ ainda, ao meu ver, é carente nesse sentido, ou seja, de realmente também aos advogados estabelecer diretrizes que deveriam ser seguidas. Eu não sei se nesse caso talvez fosse necessário uma posição legislativa, né, para que isso fosse melhor estruturado.
Mas, enfim, os princípios e as diretrizes fundamentais dessa resolução são os seguintes. Primeiro, a supervisão humana obrigatória, que é aquilo que a gente já falou amplamente aqui em sala de aula, né? Ou seja, a IA como apoio à decisão, a responsabilidade permanecendo com o ser humano, e aí a obrigação de que os juízes e os servidores revisem e validem tudo que for gerado pela inteligência artificial. E aí, a resolução, ela cria uma classificação de risco desses usos da IA. E aí ela divide em dois, né? Um baixo risco, que são aquelas atividades administrativas ou de apoio. Então, você faz uma sumarização, enfim, aquilo que faz mais parte da questão da secretaria, menos da parte da questão mesmo das decisões. E as de alto risco seriam aquelas que teriam impacto nos direitos, né? Nas decisões judiciais. E aí, em relação a essas de alto risco, a resolução vai dizer que precisa-se de uma governança reforçada, análise de riscos e impactos, ou seja, que a cada momento que for utilizar a ferramenta, é necessário que o operador ele consiga fazer ele mesmo essa análise realmente uma análise econômica, né? Se vale realmente a pena a utilização da QLA pelo ganho de tempo que ela vai lhe dar, enfim, a eficiência versus o risco. Né? Isso é uma análise que, pelo menos eu faço todos os dias, né? Porque em alguns casos, principalmente em casos de estupro de vulnerável, é algo que realmente é uma dor grande para mim, porque, principalmente em relação aos dados, mas eu vou chegar lá. E também em relação aos relatórios documentais e planos de medicação. Então, assim, principalmente em relação às questões dos documentos, né, que muitas vezes são sensíveis, mesmo quando não em segredo de justiça. E aí, também a resolução ela vai exigir que os sistemas sejam passíveis de explicação técnica, ou seja, eles também devem ser auditáveis, né? Os sistemas que nós utilizamos, eles têm que ter registros que permitam essa rastreabilidade, aumentando essa segurança, não apenas no momento em que ela é utilizada, mas também no momento a posteriori. E também a resolução ela vai focar um pouco na proteção de dados pessoais, né? Ou seja, a exigência de que o uso da IA esteja em conformidade com a LGPD, e também a vedação de que os dados pessoais sensíveis sejam inseridos em AIs públicas. Ou seja, usar o ChatGPT diretamente estaria vedado. Sendo que isso é, sinceramente, um pouco, ao meu ver, ingênuo, assim, por parte da resolução. Porque se torna praticamente impraticável utilizar a IA de forma que seja realmente viável, ou seja, que realmente ajude o operador, ao mesmo tempo que você não pode utilizar, por exemplo, enfim, inserir dados pessoais sensíveis, né, nas plataformas. Isso é, na verdade, a dor, né? Essa é a dor maior, parece que é o ponto de realmente o ponto da ferida, né? E parece que é algo que, ao meu ver, né, lendo a resolução, ela não consegue dar uma resposta adequada. E, aí, talvez seja necessário novas resoluções, e eu, ao meu ver também, algum tipo de caminho legislativo para que isso seja melhor explicado, melhor regulado, né? Melhor direcionado. E, por fim, existe uma preocupação dessa resolução na vedação de usos discriminatórios da inteligência artificial. Ou seja, principalmente na área do crime, né, prever comportamento criminoso, reincidência, com características como raça, religião, sexo, renda, etc. Isso também foi uma coisa que a gente já discutiu aqui na disciplina, porque a IA ela acaba replicando os modelos humanos que têm muitos vieses, né? Enfim. E aí, essa resolução criou o Comitê Nacional de Inteligência Artificial do Judiciário, o CNI-AJ, que teria uma composição interdisciplinar e seria responsável por propor diretrizes, revisar riscos, receber denúncias. E aí também existe uma exigência de que os tribunais publiquem anualmente
relatórios sobre quais são os sistemas de IA que utilizam, as suas finalidades, as medidas de mitigação de risco. Isso está no artigo 18 da resolução. E eu achei isso interessante, porque a resolução de 2025, então, a gente está aí terminando o ano, né? Vamos ver se isso realmente será cumprido pelos tribunais, e qual vai ser a extensão disso, porque eu acho que essa sim seria esses relatórios públicos, eu acho que vão ser interessantes para que a gente consiga avançar nesse debate de perceber como é que os tribunais eles efetivamente estão usando, né, essas tecnologias. E também existe uma exigência de documentação do desenvolvimento dos sistemas até a desativação, que também é uma forma de aumentar esse controle, e as atualizações, elas precisam manter a registrabilidade e a segurança, né? Então, existe essa preocupação dessa questão da fiscalização, da governança e do tratamento dos dados. Enfim, a resolução, só para concluir, né, ela é positiva porque ela apresenta um avanço bem representativo em relação à última resolução de 2020, mas ela já se mostra obsoleta em alguns pontos. E aí eu lembro que há alguns anos, eu acho que faz uns 2 ou 3 anos, teve uma apresentação de doutorado lá na faculdade de Direito, de Rafael Freiman, que é professor, eu não sei se hoje em dia ele ainda é professor da casa, mas ele foi professor substituto, professor de Direito Privado. E ele fez um doutorado sobre inteligência artificial. E eu lembro que na banca, o professor, um dos pontos da crítica que o professor fez era que o trabalho dele, ele já nascia velho. E que dali para o momento em que ele conseguisse publicar aquele livro, já não teria nenhum tipo de validade. Enfim, o professor, né, que estava defendendo a tese, ele defendeu o trabalho dele, né, como deveria ser, e disse que não, que o que ele estava tentando construir ali naquele trabalho tinha validade mesmo com o avanço da inteligência artificial. E também que esse argumento de que o fato de que a inteligência artificial se desenvolve muito rapidamente não pode ser mitigador das nossas pesquisas, né? Ou seja, não é porque o avanço é muito rápido que a gente vai parar de estudar, que a gente vai parar de publicar sobre o tema, etc. E eu vejo como, primeiro, a universidade mudou em relação a isso, porque em apenas 2 anos você sai de uma crítica dessa. A gente tem, né, uma linha de pesquisa no PGD sobre inteligência artificial, mas eu acho que talvez esse seja o ponto de maior dificuldade nessa relação entre inteligência artificial e o direito. Que o direito talvez seja o saber, né, que se desenvolve de forma mais lenta. Talvez eu esteja exagerando aqui, mas o que eu estou tentando, mesmo na hipérbole, né, vocês consigam compreender que o direito sempre corre atrás das mudanças sociais. E a inteligência artificial, ela impõe uma mudança social que é muito rápida e muito radical. E aí, a dificuldade dessas resoluções, ao meu ver, é que, como a crítica do professor, elas já nascem obsoletas, né? Elas já nascem falhas em relação a como as pessoas elas estão usando. E esse é um desafio. Mas eu também acredito, como aquele aluno lá que estava defendendo professor que estava defendendo sua tese, que isso não pode ser uma desculpa para a gente não regular. Ou seja, mesmo que as nossas regulações elas sejam falhas, a gente precisa traçar um caminho nesse sentido para que as respostas elas sejam adequadas, as respostas do direito sejam adequadas, né, aos usos dessas tecnologias. Era isso. Perfeito. Muito boa a sua discussão aqui, André. E aí, gerou alguns pontos que eu até marquei aqui, né, para a gente tocar. Né? Indiscutivelmente, eu vou começar logo pelo robô chinês, né, que André trouxe.
É só vocês irem no TikTok ou no YouTube, vocês vão ver vários vídeos sobre essa apresentação. É surpreendente. Bom, confesso a você, André, quando eu vi, parece realmente que é uma pessoa que está ali naquela roupa, porque o robô faz movimentos sensíveis, movimentos delicados. Aí eles tiveram que, porque o público, os jornalistas, começaram a desconfiar, fazer os comentários, não é uma pessoa, não, fantasiada ali de robô. Aí eles cortaram, abriram vamos dizer, a pele artificial, né? Lá e mostraram, e ele continuou fazendo os movimentos com a parte lá da engrenagem aparecendo da perna e a parte de trás também. Veja, quando vocês assistirem, tiverem a oportunidade de assistir esses vídeos, vocês vão ficar, de repente, ao mesmo tempo extasiados com a tecnologia e, ao mesmo tempo, assustados. Essas evoluções nos assustam. Elas entram aí, se vocês quiserem esse estudo, eu recomendo vocês procurarem o artigo Vale da Estranheza. Isso foi uma publicação e ela surgiu num filme que é Expresso Natalino. Se eu não me engano, o nome do filme é Expresso Natalino. É um desenho. É Expresso Polar. É Expresso Polar. Perfeito. Tom Hanks faz todos os personagens. Né? Isso. Ele é todo computação gráfica. Porém, o realismo da computação gráfica estava tão bem feito que você não conseguia distinguir se ali, porque todo mundo sabia que era computação gráfica ali, mas, ao mesmo tempo, você ficava assim, na estranheza. Rapaz, estão botando atores ali, não é possível, é uma mistura de computação com atores. E isso, eu vou dizer a vocês, quando eu assisti o Expresso Polar, eu me senti um pouco desconfortável, mas eu não entendi o motivo. E quando eu li o artigo, eu vi que eu não fui o único. Muitas pessoas que assistiram o filme se sentiram desconfortáveis sem entender o motivo do desconforto. O pesquisador escreveu que por quê? Quando você vê algo que se comporta como humano, mas não é humano, o nosso cérebro reage, porque entra no que eles denominaram de Vale da Estranheza. Então, é interessante vocês lerem esse artigo. E é o que aconteceu quando eu vi a demonstração do robô. Entrei no Vale da Estranheza também, de novo. Era uma máquina com formato humano, só que não tinha rosto, né? Era aquele vidro, assim, mas o corpo de humano, fazendo movimentos de humano, você sabendo que não era humano. É interessante esse ponto que nós estamos na tecnologia. Aí eu entro agora num segundo ponto que André colocou, que isso também recomendo vocês assistirem, vocês podem procurar esse vídeo no YouTube, é de Ricardo Amorim, que é um economista. O título é Esteira do Conhecimento. E é o que nós vivemos hoje, colocado aqui por André. O grande problema da nossa sociedade hoje é nossa máquina, que é uma máquina fabulosa, né? Nosso computador biológico é impressionante, mas a gente tem limitações. E uma das nossas limitações é conseguir, por mais que seja o desejo, absorver esse volume gigantesco de informação que nos cerca e só aumenta exponencialmente. Então, esse termo esteira do conhecimento que ele colocou é que hoje, para você se manter no mesmo lugar, eu não estou dizendo que você queira avançar, dar um passo a mais no conhecimento, é para você se manter no mesmo lugar. Cada vez você tem que correr mais nessa esteira. E aí vem o problema, porque a máquina humana, ela fadiga. A cada dia a gente morre mais um pouquinho. Ontem eu morri mais um pouco. Hoje estou morrendo mais um pouquinho, né? A cada dia a nossa máquina... Mas Elon Musk também. Né? Elon Musk também. Essa
Todos nós, né? A não ser que ele já tenha descoberto aí alguma fórmula das células Não, tronco, porque às vezes eu acho que ele perde um pouco essa noção de que essa existe sensibilidade, né? essa mortalidade, né? É, Que parece que ele se apresenta como alguém que é imortal, né? imortal. Mas aí isso gera aquele estresse, né? Que você sabe que a informação está ali, ela evoluiu, mas você não consegue acompanhar. Isso é estressante, né? Essa questão da esteira de conhecimento. Aí o outro ponto que André trouxe, que é também natural e importante, porque no momento em que surge algo de novo e ninguém critica, ele já se estabelece. E não existe nada que seja 100% positivo, nem 100% negativo. As várias visões, e no direito isso é fundamental, né? O respeito ao contraditório, né? Ele é importante, porque na hora que você observa outros pontos de vista, você pode mudar o seu. Agora, quando você não escuta um outro ponto de vista, você não vai ter que mudar, porque se você já cristalizou aquilo como a sua ideia de verdade, aí isso é importante. Mas o que é observável que muitos hoje reagem a essa tecnologia por vários fatores. E não, vou dizer, não seriam os fatores, vamos dizer assim, mais corretos, mas alguns deles são pelo ponto de conforto, né? A pessoa já se estabeleceu com aquela tecnologia vigente e não quer aprender uma nova. Então, ele não quer sair do seu ponto de conforto. Isso é um aspecto. Outros, por não conhecerem, têm medo, porque o humano é uma característica humana, né, de se ter medo do desconhecido. Isso, de certa forma, um mecanismo de preservação. Então, como a pessoa não conhece aquela tecnologia, ela reage contra. Aí eu trago vocês também podem buscar isso na nuvem. Existe uma publicação, se eu não me engano, foi da BBC de Londres, que ela falou da transição da força motriz, né, dos cavalos para a força motriz dos automóveis. De certa forma, a gente está vivendo essa mesma transição agora. Houve uma reação social gigantesca contra os automóveis. Tudo que as pessoas que estavam motivadas por essa tecnologia externavam, para cada uma que externava positivamente, tinham 9 que falavam contra. Nos dias atuais, alguém, na sua sã consciência, advoga para a volta dos cavalos? Não. Hoje, a tecnologia automotiva, ela já se consagrou. As pessoas nascem nessa tecnologia e não conseguem imaginar como seria uma sociedade onde você faria o transporte por cavalos. Então, esse é um exercício que eu faço de preditiva, de análise preditiva. Em algum momento, essa tecnologia da inteligência artificial, ela vai ser equivalente à automotiva naquele futuro, que eu penso que é próximo, que essas discussões elas não vão existir, tá? Se deve se usar ou não, se deve se usar, isso vai passar por um momento que as pessoas, isso é indiscutível. Como é que não vai se usar essa tecnologia? Agora, isso não invalida a questão da regulamentação. Veja, hoje o que a gente vê é que cada vez mais novas regulações são feitas para a questão do uso dos automóveis, para o uso correto, né? Então, a mesma coisa vai acontecer com a IA. A IA, essas regulamentações, elas só vão evoluir, porque cada vez mais as pessoas vão estar preocupadas no uso correto de uma tecnologia que é extremamente impactante, é a chamada tecnologia transformadora, como foi o motor a combustão. E, para finalizar o meu comentário, peço permissão de eu compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu compartilhar aqui.
tela, a tela. Você já deve estar vendo minha tela. E eu vou botar aqui para rodar, certo? E está sem som, professor. Ah, deixa eu colocar um segundo. Deixa eu compartilhar com som. É que eu esqueci de clicar para compartilhar com som. Um segundo. Compartilhe com som. Agora. Vamos voltar aqui para o começo. Caros entusiastas de inteligência artificial e ciência de dados, vivemos em uma era marcada pela transformação digital, onde a inteligência artificial se posiciona como uma força propulsora do progresso tecnológico e científico. Entender e aplicar essa tecnologia não é apenas uma vantagem competitiva, mas uma necessidade para quem busca estar na vanguarda da inovação. Essa plataforma é cuidadosamente desenvolvida para disseminar. Vejam, o texto gerado pelo GPT, a voz aprendida pelo DALL-E, que é uma IA da Microsoft, e a imagem gerada pelo DID, que é uma rede neural artificial que segue um modelo chamado modelo diffusion, que é difusão. Ele pega uma imagem e faz ruídos nessa imagem, que aí dá o aspecto de animação. Nada aqui é real. O texto foi gerado por uma IA, a voz é de uma IA, e essa movimentação é de uma IA. Se vocês olharem no cantinho inferior, tem lá, AI. Porque a ética diz, se você faz algo que seja artificial, você tem que alertar que ali é artificial. Ali eu estou seguindo a ética. O problema é que agora vocês sabem que isso aí, tudo que foi feito, a fala, o texto e a imagem, é artificial. Mas se eu não marcasse ali que era inteligência artificial, as pessoas iam pensar que sou eu mesmo falando. Porque Professor, até para a gente que está estudando a disciplina e já tem, a gente não é tão ignorante assim. Eu mesmo só vi o carimbinho de IA agora, porque o senhor chamou a atenção. Se ficasse olhando, ia ver, mas ia levar um tempinho para ver. Agora, para as pessoas em geral, isso aqui, com isso aqui, é possível enganar, na minha visão, 99,99% das pessoas. Exatamente. Eu estou chocado com o realismo do vídeo. Se vocês quiserem fazer isso, não precisa ser um especialista em tecnologia. Vocês podem acessar a ferramenta DID, D-ID, que aí ela, obviamente, ela é paga, né? Aí você passa os dados, né? Passa a sua voz, obviamente aí você faz isso em outra IA, porque o texto, hoje em dia, assim, é um conjunto de IAs, de ferramentas que você usa para gerar o seu produto final. Mas vejam, o objetivo aqui é colocar o que André falou, né? A gente está em um processo eleitoral agora, nas portas de um processo eleitoral, que pode ser veiculado vídeos como se fosse um dos candidatos falando algo, mas não foi ele que falou. E isso, veja, não é mais nenhuma dificuldade hoje. E isso aqui eu gerei no ano passado. Isso aqui já tem mais de um ano. Professor, eu vi até um vídeo essa semana que viralizou um vídeo na internet, que era um menino no elevador, e aí ele estava preso no elevador, e aí ele rezava, Jesus, me tire do elevador. E aí, de repente, a porta do elevador abria, e o menino saía. E aí viralizou, né? Tipo, todo mundo... Enfim...
postou e tal. Se vocês olharem o que tem mais hoje no TikTok, são vídeos engraçados, né? Do tipo um cachorrão e um cachorrinho latindo para o cachorrão, aí de repente você abre a porta e os cachorrinhos fazem que morreram. Tudo isso ali é IA. Então, sendo que a questão que da dor dessa regulação é porque, assim, eu acho que nesse ponto a gente tá meio dormindo, assim. Essa preocupação, eu acho que é uma preocupação muito, muito, muito da uso da inteligência artificial nesse ponto, né, da formação da imagem. Porque 4 anos para cá, o avanço nesse nível, nesse tipo de tecnologia, assim, foi avassalador, né? E aí, então, assim, é isso mesmo, a gente está às portas de um processo eleitoral e não tem uma regulação que consiga dar uma resposta adequada a isso. E tem uma coisa. Na verdade tem, André. Digamos assim, para impedir as pessoas de praticar atos ilícitos, não existe norma nenhuma em lugar nenhum no mundo que proíba. Né? Porque todos os países têm dispositivos penais contra o homicídio e as pessoas continuam matando. Mas no caso brasileiro, existe já desde o ano, acho que desde 2 anos atrás, 2 eleições atrás, o TSE já tem resoluções proibindo o uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral, sem que seja claramente informado e sem que seja e proibindo também que ela seja usada para falar mal de algum candidato. Então, a proibição já existe. Agora, nada garante que as pessoas vão cumprir, porque mais normas não, mas eu não estava nem me referindo à propaganda eleitoral. Está sem som, André. Pelo menos para mim. Alô? Tá escutando agora? Mas eu não estava me referindo à propaganda eleitoral, não. Eu estava me referindo por exemplo, um candidato mesmo que não seja ele, mas os apoiadores, porque ele não tem controle sobre 50% do eleitorado, né? Então, alguma dessas pessoas faz um vídeo desse. O tempo de verificação dessa imagem é muito grande. Obviamente que um técnico, assim, alguém que é especialista na área, até consegue verificar se é IA de forma mais rápida. Mas o dano que aquilo vai fazer a um candidato, ele não consegue voltar ao status quo ante, entendeu? De forma rápida. E a questão que eu estava falando da regulação não era tanto em relação a uma regulação eleitoral, não. Eu estou falando em relação a regular as plataformas. Ou seja, impedir que elas produzam essa imagem de forma que não fique clara que é IA. Eu acho que a gente, assim, esse é um problema grave porque quando a gente via aqueles vídeos, assim, até tem uns vídeos na internet que eu gosto muito de ver que são feitos por IA, que é, sei lá, tipo, Lula e Bolsonaro se abraçando, se beijando na praia, como se fossem namorados. Mas, assim, aquilo dali ainda dá pra ver que é fake. Mas agora, o nível da qualidade das imagens, eles são de tal nível que, assim, ao meu ver, a regulação deveria caminhar no sentido de regular as plataformas e não apenas acreditar que uma resposta penal àqueles que façam mau uso é suficiente, entendeu? Perfeito. Luiz, por gentileza. Opa, André, parabéns aí pela apresentação. Resumiu bem o estado da arte, né, das resoluções do CNJ. Sobre esse tema, assim, bom, isso aí tá todo o lobby das big techs é para que não regulamente isso, né? Porque muito do poder dela, né, é econômico, é o poder de influenciar. Então, elas sabendo que elas têm esse poder de, numa eleição, divulgar, e elas têm os tribunais, né, tem a autorregulação, e elas têm o poder de livremente, ó, não, isso aqui a gente não vai passar, se for para um candidato que não interesse, e passar de outros que interessem, ou demorar, enfim, tem toda uma discussão isso aí. Eu concordo contigo que a regulação tem que ser por aí, né? Não vai ser fácil esse lobby. E tem uma coisa que é meio impossível, né? Que a gente fala muito do viés da programação, mas aí tem o viés humano, né? A gente recomenda muito aquele livro do Kahneman,
que fala sobre isso, né? Então, tem o viés da confirmação. Então, se você tem um candidato com quem você já antipatiza e vê um vídeo dele falando algo que você abomina, você imediatamente a tendência é concordar. Você não vai dizer, não, peraí, ele disse isso mesmo. Não, você vai já usar o seu viés de confirmação. Isso aí não tem regulação que dê conta. A gente está num mundo muito complicado. E também não é nenhuma novidade, né? Assim, desde de sempre houve montagem de foto, de voz, né? Imitador, enfim. A gente está num labirinto aí que a gente não tem como reagir. E esse negócio de vídeo, né? A gente é submetido a tanto vídeo que até a palavra do ano foi essa, né? Brain rot, que você é submetido a tanto vídeo que a tua mente acaba não conseguindo processar mais. Né? Com base nisso, aqui eu vou recomendar, quem ainda não assistiu, Privacidade Hackeada, né? Que fala sobre a Cambridge Analytica, né? Como ela influenciou uma série de países, as eleições de uma série de países. Né? Então, isso é, vamos dizer assim, o lado perverso da tecnologia. Né? Mas eu não digo assim, da tecnologia, do humano fazendo uso da ferramenta. É aquilo que a gente já falou muito aqui. Né? Essas ferramentas, elas estão para ser usadas de acordo com a índole das pessoas. Né? Quem tem uma boa índole não vai usar uma ferramenta de forma negativa. Mas quem não tem, ela vai usar aquela tecnologia maliciosamente. Aí é a necessidade da regulação, porque essa regulação vem em busca de, vou fazer analogia com a nossa regulação da lei seca. Né? Por que existe a lei seca? Tem pessoas que têm a própria consciência que, se beber o álcool, altera o seu estado, né, de equilíbrio, e ele, dirigindo um carro, ele passa a conduzir uma máquina que pode matar. Então, a regulação ela veio, e eu penso, isso aí eu nunca li nenhuma estatística, mas eu penso que boa parte da população, as pessoas tinham consciência. Antes da lei seca existir, elas tinham consciência que, olha, eu bebi demais, eu não tenho condições de dirigir, não. Entregava o volante para outra pessoa, para a esposa, para o filho. Mas a gente sabe que existem pessoas que não têm os seus parâmetros limitadores, vamos dizer assim, funcionando adequadamente. A pessoa tinha até a consciência que não estava com condições de dirigir, mas, assim, não queria entregar o carro para ninguém, ia dirigindo. Ele estava colocando a vida dele em risco, mas o pior é a vida de outras pessoas em risco. Então, como é que você restringe pessoas que tenham esse comportamento de não causar a quantidade de mortes que existiam na época? Regulamentando. Então, se a gente fizer essa analogia, é o mesmo princípio. Aí, dito isso, agora eu passo a palavra para o próximo que irá falar. Quem se habilita? Eu acho que falta Fidel e eu. E... Aí, se Fidel quiser falar, o meu vai ser breve. É porque eu estou no meu trabalho, no horário de trabalho, Giovana. Por mim, pode ir. Assim, Só para... eu apresento e fico ouvindo no fone de ouvido do celular, entendeu? Depois que eu terminar. Tranquilo. Por favor, Fidel. Só primeiramente feliz aniversário, desculpe não ter falado na hora, eu estava ouvindo tudo, mas não podia falar no momento. Meus parabéns. Muito obrigado, Fidel. Agradecido. Eu posso exibir aqui uma tela, professor? Sim, por gentileza. É bem rapidinho, são alguns slides, mas eu aprendi que um dos grandes superpoderes do jurista é o poder de síntese. Então, ele pode fazer sua apresentação em 5 minutos ou meia hora, a depender exclusivamente da sua vontade. Então, vamos fazer um pouco... Ou 1 hora, né, Fidel? Pois é, eu acredito muito nisso. Então, você pode passar a sua mensagem em 5 minutos, em 10 ou em 1 hora. A gente vê palestras, aulas e apresentações, se você espremer o conteúdo cabe em 3 minutos. Exatamente, né? Pois é. Peraí que eu acho que vocês não estão vendo os corretos.
Só um minutinho. Agora, acho que agora foi, hein? Estão conseguindo ver em tela cheia? Agora sim. Agora sim. Obrigado. Então, deixa eu só voltar para cá, porque senão eu não consigo passar o slide. É aqui. Pronto, estão conseguindo ver, né? Estão conseguindo ver? Eu não estou vendo vocês, não. Estamos Sim. conseguindo ver. Pronto. Então, bem rapidinho, fazendo um pouco aqui com vocês. Primeiramente, quero agradecer ao professor Álvaro pelos excelentes textos, né? Eu li a maioria, não consegui ler todos, mas li a maioria. Eu vou conseguir incorporar muitas das discussões para a minha tese de doutorado. Então, foi uma cadeira muito frutífera para os meus estudos. Esse slide é uma compilação de algumas apresentações que eu fiz, então ele não representa a minha, digamos assim, o estado da arte da minha tese de doutorado nesse momento. Mas eu não queria deixar de ficar sem apresentar algo para vocês, até para despertar as discussões, porque eu acho que eu sou um pouco de uma ovelha negra aqui na aula, porque eu trago uma perspectiva um pouco diferente, embora sempre me alimentando bastante das discussões e dos ensinamentos do professor Álvaro. O que acontece? A minha tese, né, o diagrama de Venn, se a gente pudesse colocar dentro das aulas de matemática, ela é a intersecção entre três grandes áreas, que é uma crítica ao capitalismo, um aprimoramento, uma apropriação da tecnologia, então, sair um pouco do campo das ciências sociais e me apropriar também de conceitos técnicos da tecnologia, embora eu nunca vá ser um especialista total como alguém de TI, mas eu pretendo fazer ou ser essa ponte, e, obviamente, não ser um trabalho que vai ser apresentado na sociologia do trabalho ou na economia do trabalho, mas sim um trabalho de direito, né, já que estamos no PPGD. Então, é esse o esforço que eu tenho eu tenho feito, né? Aqui, a minha dissertação de mestrado, como vocês podem ver, eu apresentei o livro agora recente, apresentei o artigo da minha dissertação. Entretanto, da forma como eu vejo, pelo menos, o fetichismo tecnológico ele é apenas uma parte importante, mas é apenas uma parte pequena do que eu considero que vai ser a minha tese, né? Porque eu pretendo abrangê-la e tratar de diversos assuntos que, na visão lá da dissertação, foi com um olhar cirúrgico para um fenômeno muito específico. Então, só para a gente brincar aqui, e para dialogar um pouco com a apresentação do professor, o que a gente tem visto, né, é um discurso de eliminação de vários empregos, e de que a inteligência artificial vai substituir o trabalho. Então, lembrando que eu sou um trabalhista, né? Então, meu especial interesse está em como a tecnologia e a IA vai afetar o trabalho e o direito do trabalho por consequência. Interessante que nesse artigo aqui está no próximo slide, na verdade. Nesse artigo não, está aqui. Nesse artigo do G1, que foi uma previsão do Fórum Econômico Mundial, ele diz, no mesmo report que ele diz que vai eliminar 92 milhões de empregos até 2030, ao mesmo tempo diz que vai criar 170 milhões de novos postos, né? Então, apesar de ter ganhado destaque a eliminação dos empregos, mas o mesmo report do Fórum Econômico Mundial, que é insuspeito, falou que a tecnologia IA pode, sim, criar 170 milhões de novos postos pela criação de novos tipos de trabalho pela IA. E além de previsões meramente técnicas ou econômicas, nós também temos um pessoal mais terrorista, né, mais pessimista, de que, por exemplo, o Yuval Harari, que o Wellington mencionou da outra vez, que já tem uma perspectiva de substituição total da IA, etc. Esse artigo aqui da direita é um estudo polêmico do AI 2027, né, que diz que a IA vai se rebelar e ganhar autonomia no intervalo de 10 anos. Então, até o discurso, né, você já para pensar, se a gente tiver a caminho realmente dessa superinteligência, qual é a relevância de uma ética da IA, se a IA vai adquirir ciência e, portanto, vai fazer um override da ética que a gente colocar nela, né? Violando os princípios de Asimov. Então, só uma questão filosófica para a gente brincar aí. E existe uma perspectiva de autores mais críticos, né, que vão questionar algumas bases, algumas premissas desse futuro do trabalho. Não significa negar os impactos da IA, porque ninguém é besta, ninguém é burro, mas se trata de atacar algumas premissas que podem, né,
E não se trata nem de ser muito pessimista nem ser otimista, mas como pesquisadores acadêmicos que somos, tratar os dados com a seriedade que eles merecem. Aqui eu trouxe um dos livros que saiu agora recentemente, do Aaron Benanav, que é Automação Futuro do Trabalho. Eu trouxe também alguns reports aqui mostrando que mesmo no mercado acadêmico, no mercado de trabalho, na economia, os próprios economistas já têm apontado isso. Não sei se vocês têm acompanhado que, pelo menos o estado da IA atual, ele não está trazendo os mesmos índices de produtividade que foram prometidos quando a IA generativa surgiu em 2022. Então, já há então, a própria Amazon, eu trouxe nessa notícia de que a Amazon já incorporou IA e tecnologia nos seus centros lá de distribuição, e ela não deixou de ser a maior empregadora dos Estados Unidos, com mais de 1 milhão de empregados. Na verdade, essa quantidade de empregados aumentou. E a razão é muito simples, porque se você está produzindo mais com a incursão de novas tecnologias, você vai precisar produzir mais produtos, vender mais produtos, portanto, precisa colocar mais humans in the loop, ou seja, humanos dentro do loop. Então, existe esse discurso. Aqui eu trouxe algumas notícias, né? Isso aqui são matérias do Wall Street Journal, insuspeito Wall Street Journal, que fala que o que tem se visto, na verdade, com a incursão da IA no trabalho, é mais trabalho. Então são novos, não só novos empregos, mas novos trabalhos precarizados que vão fazer esse trabalho de revisão, de anotação, de imitação da IA. Aqui são mais notícias de como o próprio mercado de trabalho tem reagido a isso aqui da revista Fortune, como tem reagido. Aqui eu só trouxe algumas notícias para a gente brincar, e eu sempre me apego a opiniões e notícias dos próprios CEOs ou dos próprios técnicos, né? De como pessoas que acham que a IA está no estágio senciente, como elas estão no estado de psicose da IA, que é o que o próprio chefe da Microsoft, um artigo recente agora de 3 meses atrás, ele falou. Então, não há nenhuma evidência de consciência em IA hoje, mas se as IAs percebem que conscientes, vão acreditar nessa percepção como realidade. E isso faz com que já no Vale do Silício já se fala na extensão de uma religião da IA, ou seja, a IA como um novo Deus, um novo God, um novo Deus ex machina. E aí o que me interessa bastante é, digamos assim, os bastidores dessa IA. Como o império da IA hoje, ele depende de uma exploração, né, como está aqui no artigo, brutal do trabalho. E aí saiu a notícia aqui da própria revista Time de como a OpenAI utilizou trabalhos kenianos com salários inferiores a 2 horas para tornar o ChatGPT menos tóxico. E aí a gente chega um pouco no meu trabalho, vocês viram, né, o fetichismo tecnológico com imagem. Então, como a fachada da automação pode esconder uma vastidão e um exército de trabalho fantasma. Aqui foi uma tirinha que ficou muito conhecida lá na China, de como as pessoas entrevistaram alguns chineses e perguntaram a ele como é que eles achavam que as bicicletas eram colocadas nos postos de trabalho. E as pessoas responderam que era o algoritmo. O algoritmo é que colocava as bicicletas no posto de trabalho. E aí entrevistaram um rapaz que fazia a realocação, né? E ele dizendo, as pessoas acham que eu sou um robô, mas eu sou uma pessoa de carne e osso. Aí ele diz aqui, né, vocês são ele, I'm a photomaton, ou photomaton, quem é do francês. Eu sou um fantasma do robô. E, na verdade, o meu trabalho é invisibilizado, e como ele é invisibilizado, eu recebo menos, porque o meu trabalho é visto como um trabalho não importante. Aqui é outra questão que eu trouxe lá na minha dissertação, é de como hoje já existe tecnologia, né, o software, que faz a superação da tecnologia do CAPTCHA. Só que essa tecnologia ela é muito cara de se manter, né, porque você precisa violar os paradigmas de proteção do reCAPTCHA da Google. Então, é mais barato, já existem serviços oferecidos por empresas da Índia, do próprio Brasil, que vendem a solução de 1.000 CAPTCHAs por $0,5. E aí, como é que se faz essa venda desse CAPTCHA? Você compra essa quantidade de CAPTCHAs de resolução e tem um indiano, ou enfim, qualquer trabalhador num país subdesenvolvido que vai resolver aquele teu CAPTCHA em menos de 10 segundos. E ele resolve para ti e depois manda para você de volta resolvido. Para trabalhos de massa, né? Aqui, eu acho que o professor já trouxe esse vídeo da Amazon Just Walk Out, eu não vou apresentar o vídeo, mas explodiu a notícia no ano passado de que, na verdade, o Just Walk Out existia tecnologia envolvida, sim, as câmeras eram de alta resolução e acompanhavam os movimentos dos consumidores,
mas na verdade ela era sustentada por mais de 1.000 pessoas na Índia que faziam um trabalho manual de anotação, fazer o crédito dentro da conta, não bancária, mas do cartão de crédito, né, dos trabalhadores. Aqui eu não vou poder falar um pouco dessa discussão, porque é uma discussão trabalhista, né, de qual é a influência da tecnologia no que a gente chama de digitalização do trabalho. Então, o que seria a velha e a nova divisão internacional do trabalho, o que é a nova divisão internacional do trabalho digital, com um autor que eu gosto muito, que é o Fuchs, e como isso gera o que também uma socióloga do trabalho de Londres, Ursula Russo, chama de economia sem peso, ou seja, como tudo é digital, a gente esquece que, na verdade, o trabalho ele é feito por pessoas de carne e osso. A gente fala de trabalho digital, trabalho virtual, mas não existe trabalho digital nem trabalho virtual. O que existe são pessoas fazendo um trabalho na frente do computador e aí sim estão dentro da rede. E como isso afeta, por exemplo, o discurso de trabalho decente e um discurso liberal dos direitos humanos e impacta a Agenda 2030. E aí tem uma discussão que eu faço na minha tese, na minha dissertação, de uberismo como sucessor espiritual do toyotismo. As técnicas de gamificação a gente vai ver já já. E como isso traz uma espécie de morte lenta e adoecimento do trabalho, né? Esses trabalhadores, cada vez mais eles têm a sua subjetividade capturada, né, pela tecnologia, pelas plataformas, eles precisam responder a esses comandos algoritmos. E essa resposta a esses comandos algoritmos, ela traz, né, eu trouxe aqui essa é uma frase de Deju, quanto maior a distância, maior adoecimento. Então, quanto maior a distância de um trabalho envolvido com o ser humano, envolvido com simpatia, com solidariedade, esse trabalho vai ser submetido a mais estresse, porque você tem uma perda do referencial humano e pela sua subjetividade algorítmica, e esse ser humano se torna descartável, né? Com os alarmantes números do absenteísmo. Esse absenteísmo ele dialoga muito com um slide que eu mostrei ali atrás, que é o work slop. Como todo mundo aparenta estar trabalhando com os DIA, mas na verdade não está se fazendo nenhum trabalho substancial, né? É todo um trabalho generalista, porque tudo é homogêneo à luz da IA. E isso tem um impacto muito grande para a minha área, porque na minha área já se fala do que a gente chama de uberização ou plataformização total, ou seja, como, através do uso da IA, se planeja plataformizar todas as áreas de trabalho, não apenas o trabalho de entrega de comida e de transporte individual de passageiros. Então, por exemplo, aqui, se vocês verem, eita, eu não trouxe dos advogados, que pena, mas eu não trouxe dos advogados. Mas você já tem uma uberização de advogados, você já tem uberização de radialistas, de professores, de profissionais da saúde. Aqui, nesse report que eu trouxe para vocês, a uberização de psicólogos. E aí já se tem os primeiros efeitos da uberização da psicologia, o que é que isso tem feito na cabeça das pessoas, ou seja, a irresponsabilidade do tratamento de doenças mentais por IA. E aí chega em autores como, por exemplo, que eu gosto bastante, que é o Casilli, que ele vai falar do que a gente chama de taskificação, quando ele fala que a automação não elimina empregos, mas os fragmenta em microtarefas, que é o conceito que ele traz de task, né? Task de tarefas. Pelo atual estudo da IA, essa IA ainda não é a AGI, não é a superinteligência, ainda é uma IA muito estreita e que exige uma intervenção humana constante. E aí ele apresenta uma frase que é muito emblemática, né? Na verdade, não são os robôs que estão roubando os empregos dos humanos, mas sim os humanos estão roubando os empregos dos robôs nesse aspecto de supervisão e anotação de dados. E o paradoxo da produtividade que eu acabei de trazer para vocês. Apesar de novos impulsos da tecnologia, o crescimento da produtividade estagnou, porque a automação visa mais a disciplina da força de trabalho do que necessariamente aumentar a produtividade. E aí, no livro dele, ele traz 3 formas do que ele chama de trabalho digital e entende esse digital entre aspas. O microwork, né, que é o microtrabalho, são tarefas repetitivas que são fragmentadas e executadas em plataformas como a Amazon Mechanical Turk. O trabalho on demand, que é esse trabalho que a gente conhece, o trabalho do iFood, o trabalho da Uber, e o trabalho material gratuito, que somos todos nós que realizamos trabalhos gratuitos para as plataformas. Esses trabalhadores ocultos da IA, eles fazem diversas atividades, né? Acho que eu tenho um slide sobre isso, né? Você tem o IA, você tem o humano treinador, que é aquele que prepara os dados antes do algoritmo existir, e aí, nesse livro aí que eu trouxe, é outro livro muito, muito impactante, que é o Feeding the Machine. Ele traz o exemplo de Adriana, daqui de Belo Horizonte, que tira foto de fezes de cachorro para treinar robôs aspiradores a desviarem de obstáculos. Você tem o humano verificador, que corrige a IA durante a sua operação, e aí o livro traz o exemplo de Justine, da França,
que escuta trechos de áudio de assistentes virtuais para corrigir transcrições erradas, e você tem o IA, o humano imitador, que é aquele que simula a IA quando ela falha ou não existe. E aí ele menciona o exemplo de Mia Andrizoa, que é uma trabalhadora de Madagascar que monitora câmeras de segurança inteligente em supermercados franceses para enviar alertas manuais de roubo. E aí, outra autora que eu utilizo bastante, que eu manuseio bastante, é a Kate Crawford, que na aula do professor Stanford a gente trabalhou um pouco ela, não sei quem leu, mas ela é uma autora muito cara, porque ela é uma ex-diretora, não sei se ela é atual, é ex-diretora da própria Microsoft. Então, o livro dela é muito legal. Ela ficou famosa pelo livro, pela frase: a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. E ela traz diversos processos de como essa automação tem sido uma fachada para o trabalho humano oculto. Ela traz o conceito do fautômaton, ou automation, que são processos vendidos como automatizados, mas depende de trabalho humano visível. A IA de Potemkin, que é essa fachada tecnológica que esconde uma sala de máquinas, cheia de humanos e tarefas repetitivas. E ela traz o exemplo da Sugest, que é uma empresa que vendia IA para marcas de luxo, mas na verdade eram trabalhadores em Madagascar analisando perfis manualmente. Outro exemplo de fachada, né, de IA de Potemkin, é o caso da Build AI, que saiu esse ano, né, não sei se vocês viram, que era uma IA que vendia também automação total e arrecadou mais de 450 milhões de fundos. E esse aqui é uma foto real foi tirada da câmera, né, de como uma empresa que se vendia com inteligência artificial, na verdade, era feita por seres humanos. Aí, nesse debate, nós temos a questão do microtrabalho, que vocês viram lá, que é um trabalho extremamente precarizante. No próximo slide eu trouxe... não, eu não trouxe. Mas eles ganham menos do que um salário mínimo, eles ganham, acho que, R$ 500, a média mundial. Está nesse estudo aí que eu trouxe para vocês, o microtrabalho. Quem são os trabalhadores por trás da inteligência artificial, é de junho de 2025, então bastante atual. E aí, tanto no caso do microwork, né, do microtrabalho, como do trabalho on demand, o que há em comum pelo uso da inteligência artificial, o que há em comum é essas técnicas de controle, como eu já falei, para a disciplina da força de trabalho humano. Você tem o uso da gamificação, né, com o uso de gráficos, ícones destrutivos como videogames, para estimular o engajamento do trabalhador. Você tem o uso de truques psicológicos, né, eu vou voltar aqui o slide para vocês verem. A Uber contratou psicólogos treinados para usar escolas da psicologia para enganar os trabalhadores, para que eles continuem a trabalhar mais. E aqui estão algumas das técnicas da psicologia. A técnica da motivação interna, a Uber e a Lyft fazem motoristas internalizarem suas metas, tornando-os mais motivados. A pressão para controlar dirigindo, como mensagem como falta pouco para sua meta. Os algoritmos reforçam esse ciclo viciante, dificultando pausas e a desconexão. A Uber coleta dados para incentivar motoristas a continuar dirigindo, e há uma fila automática que nunca para de corridas, que se reativa a cada viagem, dificultando o descanso. E aí o aplicativo empurra esses motoristas a permanecerem online o máximo possível, que impacta, como a gente viu, né, a cabeça deles, o adoecimento mental do trabalho. Já estamos no final, e aí essa IA, essa intervenção da IA esconde o mito da flexibilidade, essa promessa de ser seu próprio chefe esconde uma flexibilidade inflexível, né? É uma expressão de Ricardo Antunes, porque há uma governança por um controle algoritmo, um gerenciamento pessoal, uma vigilância constante, uma pressão por disponibilidade integral e sistemas de avaliação de notas que funcionam como mecanismo de coerção e sanção. Tem uma frase de um autor também que eu gosto muito, que ele diz assim: se Ford e Taylor estivessem vivos até hoje, eles estariam realizando o sonho doce deles na Terra. Porque desde 1920 que Taylor tentava controlar milimetricamente os tempos do trabalho e, através da IA e da tecnologia, finalmente isso tem sido possível. Isso aqui eu trouxe para vocês são memes que são compartilhados dentro dos WhatsApp dos entregadores e eles fazem uma discriminação, uma discrepância entre quem é OL e quem é nuvem. O nuvem é aquele que se loga na plataforma diretamente a qualquer momento, e o OL é o que presta serviço através de operador logístico. E ele cumpre metas, ele cumpre ordens, só apenas ser desligado da plataforma. Aqui eu mostrei para vocês, né, as pesquisas hoje empíricas mostram que isso deixa os trabalhadores no ciclo viciante, porque a tecnologia empurra esses motoristas a ficarem online o máximo tempo possível, e tudo isso é permitido por conta de uma caixa preta, não somente da opacidade do algoritmo, mas também a caixa preta da ansiedade. Então, a opacidade ou a obscuridade do algoritmo não são bugs ou não são deficiências, elas são uma instância e uma estratégia central para a manutenção dessa disciplina da força de trabalho, porque o trabalhador não sabe por que recebe ou não corridas, ele não sabe por que a sua nota cai, ele não sabe
como é de fato avaliado ou por que foi desativado. Ele está à mercê de um sistema que ele não pode questionar. E isso traz, como a gente já tem falado, fatores não somente de adoecimento físico, né, mutilações, decepações de membros através de acidente de trabalho gravíssimo, mas também adoecimentos mentais graves. E esses adoecimentos mentais, como o pessoal da SST, e essa de segurança do trabalho, tem apontado, isso ocorre por o que eles chamam de indeterminação do trabalho, não saber quanto vai ganhar no fim ou no final do mês, no fim do dia, nem quando será a próxima corrida, gera uma insegurança. Isso aqui está diretamente relacionado à política do ranqueamento do score. Se você rejeita muitas corridas, o algoritmo automaticamente baixa a sua nota, então se ele abaixa a sua nota, você recebe menos corridas, ou recebe corridas piores. Há constantes medos e inseguranças, né? Há um medo constante de desativação e punição máxima, notas baixas, e a consequência é que esses medos se tornam o principal modo de adoecimento mental do trabalho plataformizado. E, para além de tudo isso, ou seja, a gente falou do trabalho de microtrabalho, trabalho on demand, e ainda há as fazendas de cliques, né? Que são trabalhos que você paga para curtir e seguir, arriscando o seu bloqueio por agir como robôs. E o trabalho da moderação do conteúdo está lá naquele livro do Feeding the Machine, o trabalho de filtrar violência, abuso e sangue, que a gente não vê no Facebook, a gente não vê no Instagram, porque tem gente fazendo isso automaticamente. Outra expressão outra crítica desse tema é o colonialismo didático, que a gente, né, do sul global, como se chama, fornecemos esses dados brutos, esse trabalho barato, o norte global extrai esse valor, treina as IAs e acumula um lucro, e isso tudo fica lá nos centros estratégicos de Cupertino e do Vale do Silício, no que o Jack Hill chama de iSlavery, uma nova forma de exploração global em massa. Além disso, nós, consumidores, somos obrigados a entrar no circuito que o Casilli chama de playbook, que é o trabalho com prazer. As plataformas gamificadas extraem produtividade e dados valiosos nossos, com aparência de diversão e engajamento social, e tarefas como curtir, comentar, moderar conteúdo são vistos como afeto e engajamento, mas, na verdade, são essenciais para o sistema. E aí a gente chega na ideologia da automação. A ameaça ou a promessa da IA geral funciona como ideologia para disciplinar a força de trabalho. Aceita a precarização, será substituído. E aí gera o que o Casilli, essa frase do Casilli, gera o que ele chama de destino manifesto. A automação total é um destino que nunca chega. Sempre precisar de mais trabalhando para tapar os buracos, criando um proletariado digital global. Eu não quero passar esse slide aqui, porque é uma parte da minha dissertação que fala de todos os circuitos de produção global do trabalho digital, que vai desde o trabalho de Minas, né? Vou mostrar aqui só o vídeo para vocês, como é o trabalho hoje. Isso é um vídeo da Quênia, de 2020. Esse é o trabalho hoje que sustenta o trabalho de extração de minérios como estanho, cobalto, que vão para os superchips dos smartphones. Depois esse microchip vai para a fábrica, né, e como essa fábrica ainda hoje está num sistema de disciplina da Fox, no caso da Apple, com várias notícias de suicídio coletivo pela pressão máxima do trabalho. Depois entra no trabalho da indústria de software indiana, que a gente já viu, eu já mostrei para vocês. Esse trabalho, para ser vendido, hoje a gente é alimentado pelo trabalho do call center, que é a concentrização e exposificação do trabalho. Depois eu explico se vocês tiverem curiosidade. E aí, mesmo a galera lá do Norte Global não está muito bem, porque apesar daquele trabalho do prazer de andar de short e jogar sinuca, na verdade é uns trabalhos sustentados por drogas, cocaína e LSD para poder sustentar 16 horas por dia, numa ideologia neoliberal de trabalho 24 horas por dia. E o trabalho do Crowder, que a gente já viu, que é sustentado. Eu vou passar, que são alguns casos de trabalho, de microtrabalho no Brasil, que eu tenho estudado na minha área. E aí a frase do Casilli, né, que eu acho que é muito emblemática, é muito impactante, que é: esqueça a perda de empregos para a automação. Notavelmente, a realidade que os humanos roubam os empregos dos robôs. E as conclusões que a gente pode tirar são parciais, é que esse trabalho digital, ainda hoje, pelo menos hoje, é sustentado por um exército de trabalho fantasma, que é marcado por clivagens coloniais de trabalho análogo escravo de visões de classe. Essa plataformização do trabalho se configura como um novo processo de merchandising, que quem conhece um pouco de OIT e de ONU sabe que é mera intermediação de mão de obra ilícita, porque trata o trabalho humano como se fosse mercadoria. E aí o que a gente tem é o passado no futuro. A economia digital não tem sido, pelo menos, uma ruptura. Ela tem resgatado e ampliado formas arcaicas de exploração, como o trabalho por peça, para mascarar a subordinação com o discurso da inovação. Enfim, aqui no meu deu 24 minutos, portanto não foi nem 5, nem 1 hora.
E aí eu agradeço a paciência de todos. Muito obrigado por terem me ouvido. E fico muito à vontade para receber críticas, discussões. Novamente, isso ainda é uma parte, ainda é parcial. Eu ainda tenho outras questões para trazer, mas muito obrigado. Excelente, Fidel, excelente. Muito bom. Bom, dá margem a muitas discussões. Já estamos com o Luiz, com o Wellington. Eu vou fazer duas pequenas considerações, né, para reforçar o que Fidel colocou aqui, né? Esse ano, e já há um bom tempo, vem se... É porque, assim, a imprensa, ela é uma forma de chamar a audiência para a sua matéria, né? E como é que a imprensa pode chamar a audiência? Pelo título. Se o título não for impactante, não vai surgir interesse de se ler a matéria. O problema que eu visualizo, e eu penso que vocês concordam comigo, é que muitos hoje olham o título e não leem a matéria, e acabam falando sobre o assunto sem ter lido a matéria. Ele se baseou numa interpretação do que tinha lá no título. Então, por exemplo, saiu notícias no início do ano que a Microsoft, que a Amazon demitiu milhares de pessoas por conta da IA. Mas aí, quando você não vai ler a matéria, né, qual é a interpretação que você tem de algo como essa? É que essas pessoas foram substituídas por inteligência artificial. Mas, na verdade, a inteligência artificial foi utilizada para monitorar o trabalho. Então, o que é que aconteceu com essas demissões em massa? Boa parte desses trabalhadores, eles trabalhavam remotamente. E foi utilizado esses algoritmos para monitorar o trabalho. Então, ele ficava olhando quando é que essa pessoa, efetivamente, da sua residência, entrava no computador e fazia as atividades. Então, essa demissão em massa foram de pessoas que tinham sido contratadas para trabalhar 8 horas, mas trabalhavam 2 horas. E aí, chegou o momento que a Microsoft e a Amazon demitiu todos esses que não cumpriram a carga horária. Então, na verdade, eles não estavam sendo substituídos pela IA. A IA está sendo utilizada para monitorar o trabalho, né? Então, esse é um aspecto que inevitavelmente, cada vez mais vai acontecer, né? Que esses recursos tecnológicos, esses algoritmos, eles vão ser utilizados para monitorar as tarefas onde as pessoas estão sendo contratadas para executá-las, né? Então, vai ser usado como ferramenta de monitoramento. O outro aspecto que eu queria falar, antes de passar a palavra para Luiz e o Wellington, né, é o ponto que Fidel trouxe em relação à exploração, né, do trabalho por conta da IA. A gente até tinha colocado isso, né, ao longo das nossas aulas, que para você rotular algo como, vamos dizer assim, impeditivo ou proibido, para que uma IA seja treinada, você precisa que tenham humanos olhando aqueles vídeos para fazer a rotulação de permitido ou não permitido, para que um modelo de IA possa ser treinado com que tipo de dado é permitido ou não. E aí, veja, se é algo que é, vamos dizer assim, impactante para a visão do humano, e isso pode afetar até o psicológico, né? Tem humanos que estão assistindo para poder rotular ali, criar o label dizendo que é impróprio. Então, essas pessoas vão ser impactadas porque estão vendo lá, por exemplo, uma cena grotesca, né, para ela rotular. Ela vai ser impactada. E essas pessoas são, aí trazendo o que Fidel trouxe, são muito mal remuneradas, porque elas são pagas por centavos de dólar para passar horas ali assistindo aquelas imagens as mais absurdas, né? Então, essa é uma realidade que nós temos hoje. Dito isso, eu passo a palavra para... Deixa eu ver quem foi que abriu a fila. Foi o Wellington. Passo a palavra para o Wellington, depois para o Luiz.
Obrigado, professor. Eu vou ser rápido até para dar tempo também, depois de a gente completar esse micro debate aí, dar o tempo de Giovana apresentar o trabalho dela. Bom, primeiro eu quero dar os parabéns à Fidel aí pela enorme riqueza da linha de pesquisa que ele está adotando, da estrutura da pesquisa. Ele disse que ia ser sucinto porque não queria se estender desnecessariamente, mas, embora ele de fato tenha sido sucinto, ele falou voando por conta da quantidade de informação que tinha para expor, ele tinha material aí para a gente passar várias aulas discutindo. Na verdade, isso daria um curso autônomo, ele poderia fazer. Eu fiquei feliz também por ver, não só pela qualidade do trabalho dele, que não surpreende, mas por ver também que a minha própria projeto de tese tem um capítulozinho sobre lesões a direitos fundamentais de natureza social, ou seja, os direitos fundamentais que estão previstos na Constituição, que são mais voltados para a área trabalhista. E alguns dos pontos que ele menciona, eu tinha mencionado também. Eu fico, como Fidel é especialista na área, não é o meu caso, eu não sou da área trabalhista, eu fico feliz de ver que parece que eu não vou tão mal assim, não, porque eu estou seguindo o caminho certo. Sobre esse fenômeno que o senhor mencionou agora, e que o Fidel tinha mencionado também, das pessoas que são pagas para classificar vídeos e conteúdos da internet que são contrários aos termos de uso e à legislação, na minha pesquisa, eu encontrei uma matéria sobre um livro chamado O Andar do Trauma, em inglês. Foi uma matéria dos Estados Unidos. Em inglês é The Trauma Floor. E tem um material muito interessante sobre isso, mostrando os danos psíquicos muito intensos que essas pessoas sofrem, porque elas são expostas a vídeos violentos de assassinatos, de esquartejamento, de crimes sexuais, de abuso infantil. Então, é uma carga realmente violentíssima que essas pessoas recebem, e ainda por cima, com uma remuneração absolutamente indigna para os padrões daquela sociedade. E, por último, o que a gente vê é que, ao contrário da promessa de abundância que diziam que a IA propiciaria, é claro, eu acho que a gente não deve demonizar a tecnologia, porque a tecnologia em si ela não é boa nem má, como o senhor sempre diz. Depende de como ela seja usada. E, indubitavelmente, a IA já está permitindo alguns avanços tecnológicos, alguns avanços sociológicos mesmo importantes. Um exemplo disso é a tecnologia AlphaFold, que está na qual a IA é usada para desenvolvimento de proteínas, que vão servir, já estão servindo e vão servir para desenvolvimento de novos medicamentos, para a cura de doenças, como todos se imaginam. Eu não sei se o balanço final para a humanidade, do advento da IA e da rapidez com que ela está sendo desenvolvida, eu não sei se esse balanço final será positivo ou negativo. Isso aí é matéria para se discutir pelas próximas décadas. Mas que a tecnologia tem um lado positivo, não há dúvida. Agora, a promessa de abundância irrestrita que a IA traria para a humanidade não se concretizou e eu acho que não vai se concretizar. Essa abundância, por enquanto, só está ocorrendo para os magnatas da IA, os grandes empresários da IA, né, os donos dessas grandes empresas, os acionistas dessas grandes empresas. Para o restante da humanidade, é claro que isso não aconteceu. Empiricamente, eu não sou também especialista nem pesquisador da área de psicologia, mas o que eu percebo é que parece estar havendo um adoecimento mental muito violento, muito rápido e muito intenso, pelo menos no mundo ocidental. Não sei como é a realidade do mundo asiático, no mundo africano e outras culturas, mas no mundo ocidental, digamos assim, a impressão que eu tenho é de que nós estamos todos passando por um processo de adoecimento psíquico muito intenso, que atinge, sobretudo, a infância e a adolescência. Eu me angustio muito de ver como as crianças e os adolescentes estão sendo fortemente impactados pela imersão na vida digital. E grande parte do que a gente vê de publicidade sobre IA e sobre tecnologia não passa disso, é publicidade das empresas para obter mais investimentos e se capitalizar cada vez mais e conquistar cada vez mais mercado. Mas parabéns à Fidel aí pela enorme qualidade do trabalho dele, muito boa sorte no restante da pesquisa. Obrigado, professor.
Perfeito. Luiz, por gentileza. Opa, Fidel, eu faço minhas palavras do colega Wellington, é excepcional a apresentação, conseguiu resumir muito bem, né, uma pesquisa tão vasta e pontos fundamentais, até que a gente não tinha tocado ainda, né, da IA no mundo do trabalho. Eu tenho umas questões relativas ao método, eu fiquei muito interessado no trabalho. Primeiro, eu queria saber exatamente, assim, é uma tese, né, não é uma dissertação, né? Qual é o problema e a hipótese da tese? Né? Essa é a primeira questão que eu fiquei na dúvida. E segundo é o seguinte, assim, o método, você vai usar método de entrevista, né, pesquisa de campo, eventualmente com trabalhadores que são afetados, e dentro disso, aí eu fico uma pergunta, porque toda vez que eu ouço falar sobre regulação desse ponto, sobretudo no Brasil, a gente ouve que os representantes dessas categorias que são mais afetadas, né, entregadores, Ubers, enfim, eles são totalmente contrários, pelo menos é o discurso que é passado, não sei se tem algum interesse em passar isso, eles são contrários a qualquer regulamentação em que pese os problemas que eles sofrem. Eu queria saber, dentro dessa segunda pergunta, se isso procede, se você tem algum outro dado que comprove ou que se contrapõe a isso. Obrigado, pessoal, professor Wellington, Luiz, obrigado pelas considerações carinhosas aí, fico muito feliz. A atividade acadêmica, às vezes, ela é um processo muito, não somente muito difícil, mas muito isolado. Então, não sei se vocês têm essa impressão, às vezes você não tem certeza se você está fazendo um trabalho bom, de qualidade, então a única forma de ver isso é ter uma validação externa, né? E colocar o seu trabalho para os pares avaliarem. Então, fico muito feliz que vocês tenham gostado. Na verdade, Luiz, eu retirei alguns slides, mas não quis apresentar todos. Eu vou até apresentar aqui bem rapidinho para vocês o outro slide, que é o slide da minha apresentação de seminário de tese, que eu vou fazer esse final de ano. E aí, obviamente, não cabia para vocês, mas aqui tem um slide que acho que vai te ajudar bastante. Como eu estou fazendo uma dissertação, ou uma tese que é muito mais abrangente do que a dissertação, e eu não estou muito preocupado, como essa é uma pesquisa eminentemente teórica, então não é uma pesquisa empírica, né? Então não preciso me valer do método de entrevista, nem de pesquisa qualitativa. Talvez eu me faça de pesquisa qualitativa na forma de análise documental, mas não necessariamente eu preciso me fazer de pesquisa empírica, ela é eminentemente teórica. E para você entender isso, você teria que entender que a nossa linha de direito do trabalho, ela é uma linha de pesquisa que a gente chama de dizer, ela é mais crítica, ela é mais teorético-crítica. Quando você vai analisar as escolas de direito do trabalho, bem rapidinho que eu quero dar a palavra à Giovana, você tem 3 escolas de direito do trabalho no Brasil, do ponto de vista da pós-graduação. Você tem uma escola dogmática, que é a escola uspiana, que é aquela que vai dizer qual é o impacto da reforma trabalhista nas horas extras. É a galera que se preocupa mais com essa questão dogmática. Você tem uma escola sociológica do direito do trabalho, que é a escola do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, que é aquela que vai fazer pesquisa de campo, é aquela galera que vai entrevistar os entregadores. Então, toda vez que você vê uma pesquisa de opinião, normalmente é de uma escola sociológica do direito do trabalho. E você tem a escola, por fim, que é uma escola que a gente chama crítico-filosófico do direito do trabalho, que só tem 2 escolas hoje, é a escola do Recife e a escola de Minas Gerais, que é outro centro lá. Então, é o pessoal que está preocupado em responder o porquê as coisas acontecem. Então, a primeira escola responde o quê, a segunda o como, a terceira responde o porquê. Então, apesar de eu estar preocupado com o problema da regulação, e o meu terceiro capítulo, para vocês saberem, vai ser, não é nem capítulo, mas vai ser uma parte jurídica para tratar da regulação. A maior parte do meu trabalho é um trabalho interdisciplinar que vai conectar a filosofia da técnica, a economia do trabalho, sociologia do trabalho, psicologia do trabalho, e vou mobilizar diferentes autores para ter uma compreensão interdisciplinar da tecnologia e entender por que a gente chegou até aqui e dar algumas pistas de que a gente vai chegar no futuro. Então, quando chega essas pesquisas de a opinião dos trabalhadores é contrária ao vínculo de emprego, isso é uma pergunta mais dogmática, que é mais atenta ao pessoal da USP. Porque se você vem para os estudos que nós já temos aqui da Escola do Recife, a pergunta verdadeira é de que forma o capitalismo introjeta
né, determinados elementos de neoliberalismo e de sujeito concorrencial de si mesmo, para fazer com que eles rejeitem direitos conquistados, né, historicamente há décadas de sangue, e rejeitem esses direitos. Como é que o capitalismo mobiliza o desejo e mobiliza o convencimento dos trabalhadores para eles rejeitarem algo que é favorável a eles? Entende? Então, quando a gente vai para essas escolas mais sociológicas e críticas, a pergunta vira outra. Então, a gente recebe essas pesquisas com muito interesse e muito entusiasmo, porque é um material muito rico de pesquisa para a gente entender, para a gente responder essa pergunta do porquê, né, que é o nosso material. Então, aqui na minha pergunta de pesquisa, eu mostrei para vocês, eu para apresentar a tese, a antítese e a síntese, ela é muito na resposta de entender como é que esse desenvolvimento tecnológico afeta o direito do trabalho e como é que a gente pode sair dessa cilada. Deixa eu parar de compartilhar. É basicamente isso. Muito obrigado. Perfeito, obrigado. Perfeito. E a palavra final diz tudo, essa cilada. É tão bem feito que a pessoa está negando um direito que o lhe beneficia, né? Como a manipulação é forte. Bom, porque isso tem um estudo, professor, só para finalizar, isso tem estudos da teoria, né, que a gente estuda, acho que o Wellington sabe um pouco disso, que o capitalismo do século XX, ele muda de um paradigma da coerção para um paradigma do consenso. Então, a gente deixou de ter mecanismos de coerção, né, explícitos, e o capitalismo agora mobiliza artifícios sutis para sugerir que a gente seja recompensado por determinados comportamentos e seja punido também de forma implícita por outros. Então, compreender esses artifícios que mobilizam o convencimento, e não só dos trabalhadores, nós também estamos introjetados nessa lógica também. Compreender essa fineza desses artifícios é um papel central do que se entende por teoria crítica, sobretudo do direito, mas não apenas do direito. É isso. Veja, eu também não quero tomar o tempo de Giovanni, mas eu vou até postar no grupo lá de IA, que eu volto a convidar quem desejar participar. O Wellington já participa ativamente. Veja, essa guerra da Ucrânia, eu vou postar esse vídeo, que eu achei bem interessante. Porque a Ucrânia, que militarmente é inferior à Rússia, não está permitindo que a Rússia ganhe a guerra. Muitos dos artifícios são artifícios tecnológicos, como vocês estão vendo, o uso massivo de drones, que com $400 ele destrói um tanque de alguns milhões de dólares. Né? Mas o outro fator e esse vídeo vai estar falando lá, a maioria dos soldados ucranianos não são soldados de carreira, não são militares de carreira. Muitos eram programadores, eram engenheiros de software, eram designers, e eles atuam como soldados, mas não aquele soldado tradicional que está com um fuzil na linha de frente atirando, pilotando os drones. E o mais assim, impactante disso é que eles são estimulados por um processo de gamificação. Por exemplo, se ele destrói um tanque, ele ganha tantos pontos e recebe uma série de bonificações. Virou um jogo. São jovens com aquela visão, né, com realidade aumentada, usando um joystick com um drone que está lá carregado com um projétil, onde o objetivo dele é, no tanque, encontrar uma brecha onde ele possa entrar com o drone e explodir. Quer dizer, aquele artefato de $400 destrói um artefato de milhões, sendo operado por um jovem, que são quase todos muito jovens, tá? Que antes da guerra estavam ali na sua formação, muitos universitários, buscando serem de tecnologia, e foram, vamos dizer assim, não vou usar o termo cooptados, mas alistados, muitos ali à força, né? Para outros, por questão ideológica mesmo, defendendo o seu país, mas fazendo o que era inimaginável, porque no início da guerra todo mundo achava que a Rússia ia rapidamente conquistar a Ucrânia, e eles estão aí num processo de resistência que é impactante, que inclusive está mudando todas as políticas militares do mundo todo. Agora, vendo a nova forma de guerra, né? Essa guerra.
onde nós temos algoritmos de IA sendo usados também nesses drones. Bom, mas aí, dito isso, vou passar a palavra para Giovana. Giovana, são 9h46, mas você tem o tempo que você achar necessário. A gente avança um pouquinho mais. Eu acho que eu consigo terminar rapidinho, porque eu não estou no nível de doutorado nem mestrado ainda, então consegue ser mais breve. Então, gente, bom dia. Professor, fez aniversário, esqueci, de verdade, de falar no início, mas, Obrigado, enfim. Giovana. Para quem não sabe, eu estou no 5º período da graduação de Direito. Eu estou inscrita como aluna especial na cadeira do professor Álvaro. E por que eu escolhi essa cadeira? Eu sinto que durante a graduação, hoje, a gente não tem uma eletiva sobre direito digital, certo? Então, eu senti a necessidade de complementar. E eu gosto muito da parte técnica. Então, para mim, as discussões éticas e filosóficas da cadeira foram, tipo, essenciais, aprofundaram bastante na minha perspectiva, digamos assim, em geral. Só que eu gostei muito da parte técnica que o senhor trouxe, de explicar termos técnicos que a gente não tem tanto acesso. Então, apesar de eu ter pago algumas disciplinas no centro de informática em específico, sendo mais voltadas para a galera de mais para humanidades, eu sinto que essa cadeira foi muito essencial para isso. E a área que eu gosto de pesquisar, hoje eu penso que vai seguir para o meu TCC e linha de pesquisa, assim, na minha vida acadêmica, seria da privacidade e proteção de dados. Em específico, eu gosto da teoria de Anne Cavocan, que é Privacy by Design, que é você pensar a privacidade desde a concepção de um produto, de um serviço. E para isso eu descobri as PETs, né, que são tecnologias de aprimoramento de privacidade, que é algo que eu gosto bastante, né? Tanto que eu já escrevi um texto, infelizmente foi aprovado, mas eu pretendo utilizar em outro momento, com o professor Álvaro. E nisso, o que essa cadeira me ajudou? No sentido de IA, eu penso que os principais conceitos, por exemplo, a IA preditiva, ela é o que acaba oferecendo uma maior preocupação na área de privacidade e proteção de dados, certo? Porque é o seguinte, quando a gente pensa generativa, ok, você está criando novos dados, só que a preditiva, ela está ali usando. Eu estou focando mais nessa, porque é a que eu mais vejo, que a gente precisa de um banco de dados muito extenso, né, para prever, para fortalecer e reforçar aquela estatística que a IA ela vai poder prever, certo? Então, nisso, quando a gente vê a tecnologia de aprimoramento, ela vai pensar, ok, hoje os dados eles são utilizados com muita relevância. Hoje, dado é basicamente dinheiro, e muitos autores falam que dado é o petróleo atual. Eu acho muito interessante a gente sempre pensar no direito à privacidade. Antigamente, a gente criava um espaço entre o dado, né, a minha informação, e eu escolho se você vai saber ou não, certo? Só que hoje em dia, o direito à privacidade, ela vai mudar essa concepção, porque os dados já estão sendo circulados. Só que eu estou buscando ter o controle sobre essa circulação. Então, a tecnologia de aprimoramento, ela vai surgir como essencial nessa forma de mitigar e dar um maior controle ao usuário, certo? Então, tem 4 modalidades que eu poderia me aprofundar, só que não é muito da cadeira de IA e por causa do tempo curto eu vou focar mais. Só que nisso, quando a gente vê, por exemplo, eu estava estudando o caso do Drex, que são as moedas digitais do Banco Central, a gente vê que tem um DLT, né, que é uma forma de descentralizar o armazenamento dos dados, certo? Não sei se vocês já ouviram falar, eu ouvi falar recentemente, mas é algo que eu estou comentando eu achei interessante mesmo. Só que, nesse ponto, trouxe muita insegurança da perspectiva de privacidade. Então, por isso que o Drex, acho que saiu a notícia recentemente, ele não vai continuar o desenvolvimento, vai dar uma segurada e ver uma nova perspectiva em 2026. São essas moedas digitais. E nisso, eu acho que o meu maior foco, no geral, professor, assim, sendo bem sintetizado, assim, é justamente a questão da privacidade e aí a utilização de dados, sabe? Ela utiliza bastante hoje. E eu vejo as tecnologias de aprimoramento sendo formas de mitigar esses riscos. Então, tem vários casos. Desde, por exemplo, você vê o Google. Hoje, o Google, por exemplo, ele é uma plataforma que ele tenta explicar o direito à privacidade,
e produção de dados de uma forma mais didática possível. Tem outros que são plataformas que você vê, tipo, entrou no site, é um texto gigante, acaba que dificulta muito o entendimento das pessoas, elas só acabam aceitando. Só que o Google, ele tenta dar uma mitigada nisso, com base em deixar mais didático para as pessoas, já que eles abrangem um público-alvo muito grande. E nisso, eu não sei, professor, se eu falo mais algo, se tá bom, que falta 5 minutinhos. Pelo meu tempo aqui. Fique à vontade. Mas, resumindo isso, eu gostei bastante da aula. Hoje eu vou focar um pouco na metodologia, eu acho, parar para pensar. Eu sinto que eu vou querer ficar até o sexto, sétimo período, assim, um pouco em aberto, experimentando várias áreas. Só que hoje eu gosto bastante de digital e eu acho que eu vou seguir isso para o mestrado. E, enfim, né, TCC, mestrado e adiante. E para isso eu vou ter que fortalecer um pouco minha base. Eu estou com Doneda bastante, estou focada bem na parte de privacidade e proteção de dados, mas as referências que o senhor deu foram muito boas, tanto até para a escrita do resumo expandido, com o senhor, mas a relevância da IALA se torna cada vez mais notável, não no setor público somente, mas no setor privado também, porque acaba gerando muito dinheiro. Então, ter esse cuidado com os dados dos usuários é muito importante, desde, por exemplo, a questão do INSS que acabou vazando, sabe? Demorou, 3, 4 anos para sair uma resposta e não foi uma resposta efetiva, que trouxe, de fato, alguma mudança. Então, eu diria que minha pesquisa vai focar mais, mas eu gostei muito da parte de IA, e eu acho que eu consigo relacionar bastante, principalmente na parte de banco de dados. É algo que está sempre intrínseco, ligado. Eu brinco que na Ligados, o GT4, que é o meu, ele é a base de tudinho ali, porque tudo vai usar dados no final das contas. Então, tem que saber um pouquinho, tem que focar na LGPD. E eu sinto que aí ela também vai brincar com essa questão teórica e prática, sabe? Com as PECs. Porque a gente vê na legislação que tem muitos princípios, por exemplo, de mitigação, utilizar o mínimo necessário, você disponibilizar, se o usuário quiser, a qualquer momento, os dados. E ninguém sabe disso. Então, eu vejo também as PECs como uma forma de trazer para a prática, de ficar, eles querem, esse daqui é um princípio, tá na legislação, como é que a gente pode implementar isso, trazer para a prática? Porque é bastante interessante, tá, na teoria, só que você trazer ali para a realidade, para o cotidiano, é uma dificuldade bastante. Então, até a questão interdisciplinar, de trazer a galera de humanas, né, de humanidades no geral. Então, em desenvolvimento de pesquisas com IA é relevante, tem alguém de filosofia, tem alguém de sociologia, tem alguém do jurídico. Eu acho que no final das contas, se for ver da perspectiva capitalista, vai diminuir um pouco dos gastos. Estava até tendo uma aula que eu assisti de uma mestranda, que ela fala que sempre estão colocando agora alguém do jurídico na parte de desenvolvimento de tecnologias, sabe? Já para verificar a questão da legislação, questão da NPD e assim por diante. Eu acho que é isso. Se eu vou ficar divagando e falando um monte de coisa que eu gosto bastante, mas, enfim, se tiver alguma pergunta para eu ir complementando, acho que seria bom. Excelente, Giovana. Na verdade, eu vou trazer aqui uma provocação, porque quando eu falo em privacidade, né, a privacidade a gente sempre está olhando a LGPD, né, que, de certa forma, ela tem essa visão da lei de privacidade europeia. Mas eu vou trazer até um pouco do que Fidel colocou na apresentação dele, porque o que as pessoas estão cada vez mais suscetíveis com esses algoritmos de IA, que eles conseguem captar padrões, né? E aí eu trago Harari, num dos livros dele, eu não me lembro se ele colocou isso no Homo Deus ou colocou em 21 lições para o século XXI. Num desses dois livros. Ele colocou que, hoje, né, essas companhias, né, essas big techs, que querem aprender suas características para usar isso nas mais diversas objetivos, praticamente todos comerciais, ele não vai perguntar qual é a sua preferência de cor,
se você gosta do vermelho ou do azul. Mas ele vai usar um aplicativo gratuito, que muitas vezes vem como algo de animação ou uma brincadeira, né? Tipo aquela que de vez em quando surge, mas o que vem aqui na minha cabeça agora é: bote sua foto aqui e veja como você vai ficar quando tiver com 70 anos. Você não está pagando nada por aquilo e é uma curiosidade que é inerente do ser humano, né? Como é que vai ser, botando minha foto aqui, eu estarei com 70 anos? Obviamente, isso está sendo utilizado para obter características que a gente nem imagina qual serão os usos. Mas, por exemplo, como esses celulares têm os sensores que podem captar a sua íris e observar para onde você está olhando, ele pode simplesmente botar duas imagens com as cores que ele queira identificar qual é a sua preferência, e ali ele descobre sua cor, né? Sua cor preferida. Veja, hoje em dia, quando a gente fala de privacidade, a gente está muito focado naquilo que é explícito. Quer dizer, é aquela preocupação de quem constrói alguma coisa tecnológica, diz: eu não posso violar a privacidade, então eu tenho que respeitar a LGPD, eu não posso publicar os dados, mas aquilo que não é explícito. Aí é o ponto que eu acho que, como uma provocação, né, para você, é trabalhar nisso também, que as empresas estão usando de artifícios, né, para descobrir aquilo que ele não pode pedir diretamente, porque ele estaria violando a lei, né? Aí eu vou usar de algum artifício. E não deixa de ser um uso malicioso, porque ele também está violando. Então, dita essa provocação, agradeço demais a sua participação, a participação de todos. Deixo aberto, quem quiser fazer alguma contribuição com a apresentação de Giovana, mas antes de passar a palavra, muito obrigado por todos que participaram da disciplina. Para mim, ela foi enriquecedora, porque todos vocês trouxeram suas visões das suas especialidades, das suas várias áreas do direito, e isso é uma característica que eu acho importantíssima, né? Na hora que você sai da sua caixa e você olha outras caixas, você enriquece a sua caixa. Você traz outros pontos de vista que você não teria se você não conversasse com outros especialistas. E isso é o que eu acho que é a parte mais bonita da ciência, né? Porque normalmente todo mundo que foi picado pelo o bichinho da ciência, ele abre a sua mente para o contraditório, né? Ele tem a ciência que aquilo que ele está estudando não é a verdade absoluta, é uma das possíveis possibilidades daquele campo que ele estuda. Então, muito obrigado por toda a contribuição que vocês permitiram e me permitiram colocar esse material para o público, que vai contribuir bastante para quem tiver interesse de visualizá-lo. Por favor, quem quiser contribuir com as falas de Giovana, fique à vontade. Se não, aí eu entrego as palavras para a gente finalizar a nossa disciplina. Deixa eu dar só uma palavrinha, professor. Por gentileza, Fidel. Só deixar meu registro elogioso, meus parabéns. É muito raro a gente ver estudantes da graduação interagindo com a pós. Então, o pessoal da graduação que está interessado em direito do trabalho, inclusive eu recomendei sua disciplina, eles venham pagar a inteligência artificial com o professor Álvaro, mas aí alguns disseram que era muito em cima, porque realmente a gente só soube na semana do início das aulas, mas já estão sabendo, então se o senhor oferecer de novo no semestre que vem, então, de certeza, o senhor terá companhias trabalhistas de estudantes da graduação, inclusive porque, acho que a Giovana sabe disso, mas só para quem não souber, estudantes de graduação podem sim pagar cadeiras da pós, e isso conta como atividade complementar, né? Acho que até 90 horas o limite. Então, é um incentivo muito importante. Então, deixar meus parabéns à Giovana, à pesquisa. Eu quero dizer a você que isso é muito mais do que um parabéns. Isso para você entender, eu queria ter estado no seu lugar na graduação. Eu só despertei para a academia muito tarde. Só despertei anos depois de terminar a faculdade. Então,
Tem gente hoje que na graduação, no trabalhista, está com o mesmo nível de leitura que eu tenho hoje, é a galera do 6º, 7º período. Então, eu fico imaginando, se essa galera já está assim na graduação, quando chegar no mestrado, doutorado, vai estar voando a 10 mil pés. Então, com muita admiração que eu deixo esse meu elogio para você. Vá voar, vá conquistar o mundo. E parabéns por estar aqui, parabéns pela sua pesquisa. Eu agradeço bastante o carinho, professor Fidel, os outros alunos. Giovana, depois recorta esse finalzinho que Fidel falou e distribua com seus colegas. E os demais também. As palavras de Fidel foram importantíssimas. Nós, hoje, temos aqui a possibilidade Essa é a grande contribuição da tecnologia, que é disseminar o conhecimento, né? Então, as pessoas que querem beber, ficam mais fácil de conseguir beber das várias fontes. Agora, a gente tem que ter cuidado também para não beber de fontes não tão boas, como dito por Fidel e pelos demais aqui, com validação de pares, né? É importante que tudo seja validado por mais de um, até para fazer as correções, que ninguém é perfeito, todo mundo comete falhas, e aí vem a contribuição da revisão por pares, para direcionar melhor o trabalho. Mas alguém gostaria de falar? Eu só vou dar um complemento a Fidel, que teve um pensamento que a gente teve em conjunto numa aula que eu tive no Centro de Informática, que com a questão da tecnologia, a gente imagina que tudo é muito rápido, e que a gente consegue fazer tudo muito rápido, que a gente chega no resultado muito rápido. Só que o estudo, ele acaba sendo demorado. É você sentar ali, na cadeira, ler livro e anotar, e estar se dedicando. Então, Fidel, pense que para a gente estar andando, você tem que correr muito. E a gente vai ter que correr mais ainda pelas próximas gerações. Então, eu agradeço no final, assim, pelo todo o carinho que vocês me deram, e tentei contribuir com o máximo que eu tinha, mas eu aprendi muito nessa disciplina. Obrigada, professor. Obrigada aos demais estudantes também. E eu espero ver vocês em outra oportunidade. Eu vou ver depois qual vai ser do próximo período as disciplinas oferecidas. Eu espero que tenha mais coisa também de direito digital. E basicamente é isso, gente. Obrigada. Sim, e será oferecida no próximo semestre. Ok, pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Essa gravação estará disponível no mais tardar amanhã, lá no canal. Divulguem, certo? Esses 3 blocos, né, das nossas diversas falas aqui, que são de excelente qualidade. Desejo a todos sucesso na jornada de cada um de vocês. Espero vê-los presencialmente no dia 28. Luiz, a não ser que o Luiz pegue um avião para vir para cá. Mas sucesso na empreitada de cada um de vocês, na TCC, dissertação, tese, e eu sei que todos aqui vão ser apresentações excelentes. Eu não tenho dúvida nenhuma. Professor, a próxima vai ter aula na próxima aula presencial ou não? Sim, André, é porque Giovana fez um convite para a gente fazer um debate sim, foi no começo ligado. da aula, ela falou sobre, sim. Pronto. Mas aí não é da disciplina, né? Não é da disciplina, é só um convite que a gente está fazendo para todos aqui participarem, né? Vai ser na mesma sala da nossa disciplina, né? Na sala 1 do térreo, lá do Moinho Jurídico, lá do PPPGDD, do Programa de Pós-Graduação em Direito, de 8 horas, de 8 às 10. E aí, não tenho dúvida que será um debate muito rico. Bom, dito isso, um abraço a todos. Professor, antes de encerrar, só para confirmar uma coisa muito burocrática, nós bolsistas, não sei quem é bolsista, que também eu sou, logo na virada do ano, eles vão cobrar que o histórico do cigarro esteja todo regularizado, ou seja, esteja a nota e o aprovado. Aí era só para verificar com o senhor se... Boa observação, okay. Eu vou lançar, esse final de semana eu já lanço as notas, os conceitos, né?
Já estou lançando esse final de semana. Aí eu peço, por gentileza, que todos depois verifiquem. No próprio final de semana, eu devo lançar tudo no sábado. Verifique se tiver as frequências, os conceitos, se estiver faltando alguma coisa, é só me mandar mensagem, que aí eu já verifico. Ok, professor, muito obrigado, viu? Novamente, meus agradecimentos Obrigado, pelo aniversário. Obrigada Esse é o seu dia, carpe diem. Essa disciplina é bastante enriquecedor no direito digital. Eu aprendi bastante sobre como estudar o processo dos dados em IA. É bastante enriquecedora a disciplina. E espero dar prosseguimento no próximo semestre, se Deus quiser. Perfeito, Janeide. Eu gostaria, no final, fazer um elogio à Janeide, né? Um elogio que não só eu estou fazendo agora, o nosso colega Wellington tinha feito também, numa das aulas. Janeide, ela está buscando, veja, Janeide, a informação que eu tive é que você já tem a sua vida organizada, né? Já tem toda ela, vamos dizer assim, definida, né? Já buscou todas as suas conquistas, mesmo assim você inquietamente veio buscar essa formação, essa pós-graduação. Eu gosto muito de estudar, professor, gosto muito. Eu tenho que elogiar isso, certo? Porque, na minha opinião, a gente nunca deve parar de aprender. Né? Conhecimento nunca é demais, né? Exatamente. E esse aqui, né, nosso computador biológico, é um músculo. Ele precisa ser exercitado. Então, eu penso que muitas pessoas se aposentam cedo e acabam atrofiando o seu músculo, que é o cérebro. Né? Então, as pessoas devem sempre continuar tendo essa vontade de aprender, de ter novos desafios. A academia é um desafio, todos vocês que estão aqui sabem disso. É um desafio muito grande. Eu costumo dizer que pós-graduação, no caso do estrito sensu, é desafiador entrar, é muito difícil continuar e mais difícil ainda terminar. Mas esse é um desafio que torna o mérito do ganho muito mais impactante. Tá bom, professor. Muito obrigada pelas colocações. Muito obrigada mesmo. Parabéns, Janeide. São duas gerações, né? Geração novinha e geração pessoal. Geração velhinha. É muito bonito, e é muito ver que estamos ligados pelo estudo e pela tecnologia. Parabéns, Janeide. Muito obrigada também, Fidel. Bom, dito isso, um abraço a todos e espero ver todos vocês dia 28. Abraço. Tchau, gente. Tchau, Um abraço, gente. Foi um prazer aí compartilhar aí com vocês. Prazer nosso, prazer mesmo. Prazer todo nosso, Luiz. Até mais.